Estamos chegando ao vivo. E aí, pessoal? Estão vendo a gente aí? Como é que tá? O pessoal tá entrando no chat aí ainda. Queria dar uma boa noite a todos que estão aí com a gente, que estão se aproximando aí do chat. Hoje nós temos um convidado aqui super, hiper, mega blaster, som de blaster especial. O cara, além de ser um artista, pinta, que é uma maravilha, tem uns traços fantásticos, trabalha bastante aí com o quê, Paulinho? Artes plásticas. Artes plásticas. Artes visuais. Artes visuais. Na verdade, você é um, como é que fala? Um ilustrador. Isso, ilustrador. Paulinho é um ilustrador, mas também pinta, faz bastante coisa. Tá aqui nos bastidores também com a gente, Denis. Denis tá se aproximando. Tá vindo para... Tá ali terminando de apertar os botões. Essa cadeira aqui é dele. Ele tá chegando aqui. Um minutinho ele tá vindo sentar aqui com a gente. E o assunto de hoje é um assunto delicado. Treta. Pode até dizer que é a primeira vez que, desde que o canal Tudo Ensino tá no ar, que a gente põe uma treta, entre aspas, a gente provoca uma treta. Porque é um assunto que, essa semana aqui, a gente teve a história do trisal lá, do advogado que era bem casado, muito bem casado, e de repente está envolvido aí num trisal, um relacionamento a três. Tivemos aí também a história do desafortunado, do mendigo, que pegou a boizinha lá. Eita! Então, essa semana a gente teve um monte de coisas que aconteceram. Eu tô solteiro de novo, também larguei a minha boizinha lá de Olinda. Então, e aí a gente resolveu trazer essa história, né? Paulinho tem o recorde aí de divórcio, tem 2 divórcios na conta. Eu tenho o meu divórcio também na minha conta. Denis aí também tem dois casamentos? Um casamento e um divórcio, então tá aí no segundo casamento. Então o que eu observo é que essa semana a gente começou a dar essas ligações aí. A gente chamou o Paulinho, que já tem um projeto. Paulinho, que é o Paulo Buarque, seja bem-vindo agora oficialmente. Muito obrigado. Paulinho tem várias coisas durante o nosso bate-papo, vocês vão ficar inteirados aí de quem é Paulinho para os amigos, né? Paulo Buarque. Depois ele vai deixar o Instagram deles aí. O assunto que veio à baila a gente está baseado em 2 livros aí, O Homem Racional, do Henry Vettek, e O Macho Racional, do Rollo Tamassi. E aí tem a história de 4 pílulas. E a gente vai falar sobre essas pílulas aí rapidinho. Vamos nessa? Quer apresentar, Paulinho, quais são as 4 pílulas aí para a gente poder falar um pouquinho do relacionamento humano, relacionamento homem-mulher? Denis, seja bem-vindo. Obrigado aí mais uma vez. Então vamos embora. O que acontece? Essa forma de enxergar a vida no que se diz respeito ao relacionamento entre homem e mulher, então você pode verificar essa realidade vamos pôr assim, por 4 perspectivas diferentes. Legal. Tá? Então, isso é baseado muito numa leitura daquela passagem que tem lá no filme Matrix, onde Morfeu ele chega para o outro personagem, para o Neo, e diz a ele que ele tem a possibilidade de enxergar a realidade como ela é, nua e crua, ou de continuar de forma fantasiosa ou a visão tranquila da vida. Aí ele tem que fazer uma escolha se ele quer a pílula azul ou quer a pílula vermelha, tá? Então, e depois inventaram mais 2 pílulas para complementar a azul e a vermelha. Isso, porque aí a gente precisa desse tipo de coisa para poder movimentar, né? Então vamos lá. Em síntese. Vamos lá, fala aí das 4 pílulas aí, apresenta as pílulas para o pessoal. Lembrando que o assunto hoje é a libertação masculina. E isso é libertador. A libertação masculina. Libertar de quê? Primeiro, a gente tá preso em quê? Um sistema. No sistema, que nem o Neo estava preso na Matrix. Né? Então, tem um sistema que foi construído com muito carinho, que tem prejudicado muito o homem. E não no sentido apenas do relacionamento entre homem e mulher, mas a postura do homem na sociedade, enfim. Então vamos falar primeiro aqui da Blue Pill, tá? A pílula azul é um cara que é Blue Pill, na verdade, o que acontece? Ele é um cara que foi fortemente impactado por uma construção em que coloca o homem numa situação bastante distinta. Por exemplo, o cara foi ensinado que ele tem que salvar a princesa. Ele acredita plenamente no mito das almas gêmeas. Perfeito. Que ele vai encontrar a alma gêmea dele. Então, só para a gente dar uma ideia, para cada uma dessas pílulas aqui, então, tem um perfil de pessoa.
um perfil comportamental de ação, de atitude, Então a gente vai estar falando primeiro aqui do Red Pill, Não, do Blue Pill, depois a gente vai falando dos outros. Então vamos lá, então. Tá entendendo, né, pessoal? Então vamos ver se você se enquadra, se isso é um Blue Pill, uma pílula azul, uma pílula vermelha, uma preta ou uma lilás. O que é que acontece? Em síntese, é o seguinte. O Blue Pill, ele é aquele cara legal. Sabe aquele cara super prestativo? Good boy. É, nice guy. É o Nice cara que, guy. tipo, É melhor, ele nice vai guy. fazer de tudo pra ser bem cotado pelas pessoas. Ele vai ser um cara bastante solista. Ele vai ser um cara que, tipo, eu sou fora da curva. Eu não trato mulher assim. Eu trato a mulher como ela deve ser tratada. Ele é um cara que acredita que vai encontrar uma princesa da Disney e vai ser feliz pra sempre, que vai ter uma família linda, que vai ter um cachorro, um labrador, típico propaganda de margarina. Fechou? Aquela família feliz, onde não tem problema, onde não tem nada, e que é uma realidade que não existe, porque a gente sabe que o dia a dia, o desgaste, o relacionamento, o trabalho e uma série de outros fatores vão interferir no relacionamento, tá? Então, quando você tem essa visão muito romântica da coisa, você acaba dificultando. E aí a gente começa a cair num grande problema, que é o chamado hipergamia. Tudo vai girar em torno da hipergamia feminina, no que se diz respeito a relacionamento. Hipergamia. Porque o princípio de Red Pill a gente pode aplicar para outras áreas da vida, mas vamos focar aqui. Então, a hipergamia é uma coisa natural da essência feminina. Então, desde os primórdios, a mulher, ela busca um cara que ela se sinta segura com aquele cara. Sim. Que ele seja um cara provedor, que ele seja um cara que ela pode contar. Seja o cara que, tipo, numa confusão, ele vai botar o peito e vai enfrentar e vai defender ela e os filhos e tal. Então, geralmente, a mulher, ela vê isso com os olhos diferentes, tá? Como o homem também. O homem, ele olha para uma mulher e ele procura nela algumas características que ele acha legal para poder ele construir uma família. Então, geralmente, ele tenta encontrar na mulher, se ele teve uma mãe que foi um exemplo de mãe, ele quer encontrar na mulher alguns traços similares com o da mãe dele. O que até atrapalha, né, o relacionamento. Porque mãe é mãe, namorada é namorada, esposa é esposa, Justamente. né? Essa transferência, esse espelhamento aí, a psicologia explica muito bem, né? Esse espelhamento. Vai dar errado. E essa projeção, né? Tu projeta no outro o perfil da tua mãe, que é a mulher ideal, que foi o teu primeiro coach, a primeira pessoa que te criou. E aí a gente tem algumas questões que a gente vai ter que adentrar nisso aí. Vamos aí. Mas então, em síntese, eu tô falando muito em síntese hoje, eu vou parar com isso. Tá sintético pra caramba, Bem tu tá bastante muito sintético. É sintético. porque tem muito assunto. A gente podia passar aqui uns 10 episódios falando sobre isso. Não, mas a gente já Vamos não... fazer o primeiro. Vamos é o fazer o primeiro. primeiro, Hoje é A o gente vai dar primeiro. só uma entrada para você poder ficar ligado. Paulinho, pra quem não sabe, Paulinho trabalha aqui no mesmo prédio que a gente, então a gente tem a facilidade. A gente decidiu essa live hoje depois do almoço, não foi? Foi. E o tema depois do almoço, e fizemos a thumbnail, fizemos tudo depois do almoço. Mas é porque o assunto estava muito no nosso domínio, então a gente estava muito quente com esse assunto. Eu, você e Denis, a gente tava assim, latente, porque a gente vem acompanhando essa história dessa semana toda aí, esses episódios. Lá no nosso canal já está comentado a história do mendigo, que é o desafortunado lá social, e essa semana entra também o vídeo do Trisal. Então tá tudo muito estranho, sabe, E não é o Paulinho? primeiro, né? Já tiveram vários casos De Trisal, Trisal é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo. Mas vamos seguir no Red Pill. Tu tava falando da hipergamia. A hipergamia. Então, o que vai acontecer é que ela, inconscientemente, ela vai querer, uma mulher, ela vai querer um cara que ela se sinta segura, se sinta protegida, que o cara seja um homem diferenciado. E é por isso que começa a dar treta. Porque geralmente tem muito cara que é blue pill, que ele, às vezes, evita até de entrar em embates com ela para poder ser o nice guy, o cara legal. Tipo assim, eu não concordo com isso, mas eu vou ficar calado. E esse cara começa a abrir mão da masculinidade dele para evitar a confusão. E, na verdade, muitas vezes, em brigas de casal, o que a mulher quer é que ele bote A banca de macho. Fala, não, é isso aqui. E o cara fica numa postura tão de não querer incomodar que ele começa até a pedir desculpa por ser homem. Essa que é a grande verdade, que dói, que muita gente não quer falar, mas é isso.
Então, ela começa a olhar para aquele homem de cima para baixo. E aí é quando o homem começa a diminuir no valor social, no valor emocional dela. Claro. É quando ela começa a se desencantar, ela começa a perder a admiração. E aí se aparece um cara que tenha um padrão macho alfa, um cara Pré-histórico, ogro. ogro, mas assim, nem tão Não, assim, de tô falando boa. no bom sentido. O cara que, tipo, cuida fisicamente. Porque o que acontece muito é o seguinte, o cara se casa e começa a engordar, o cara não faz mais barba, o cara não anda perfumado, não se arruma. Chulezento. Aí começa... Vai deitar suado. Tá entendendo? Aí começa a cair de produtividade, cair de estrutura, cair de patamar. E ela começa a olhar para o cara e já começa a perder a admiração. E às vezes tem casamento que termina porque a mulher perdeu a admiração. E a grande questão é, mulher, ela dá várias red flags, que elas dão umas bandeirinhas vermelhas pro cara, sabe? No fundo, ela vai falando pro cara, não faz isso não, pô, eu vou parar de te admirar, eu vou tá indo por um caminho que eu não vou curtir. Então ela vai dando esses indícios e o cara, como ele tá naquela visão de conto de fadas, ele não percebe essas bandeiras vermelhas. Claro. E aí o que é que vai acontecer? E emocionado, e apaixonado, e Demais, levado pelo sentimento, a gente acaba ignorando essas coisas ou não percebendo mesmo, né? Porque... Não é por maldade, né? Não, nem por maldade, nem por desleixo, nem por esquecimento, mas é porque às vezes falta a gente... Uma coisa, a gente não tá falando aqui... Tecnicamente, aqui pela visão de psicologia, a gente tá falando pela visão de gente normal, eu, Denis e também. Paulinho, estamos falando Bate-papo entre amigos aqui. despretensiosamente, não é? Uhum. E a gente não tem nunca álcool na mesa, é sempre água. Pessoal, aqui nessa caneca tem água, nos copos tem água, que é para não fazer porcaria na hora. Pois Pra não falar besteira. Você viu que no caso aí dessas... Vou fazer uma correlação entre a hipergamia e o caso do mendigo lá, que é o Givaldo, da Sandra, que foi a menina que facilitou a história do mendigo, e o personal. Então ali era o triângulo ali foi o mendigo, né, os afortunados social, a Sandra, que teve lá o surto, e o rapaz que era o personal. Eu vou fazer uma... Do mesmo jeito que tem a hipergamia, tem a parafilia. Isso é treta. A parafilia, que rebaixa o que é uma... É bronca. A hipergamia inversa. Então, a hipergamia é invertida, né? Então, se você quiser saber direitinho sobre parafilia, é o desejo do outro numa pessoa menos afortunada, numa pessoa menor. Então, aí é o contrário da hipergamia. A hipergamia achata o cara, põe o cara para baixo. Já a mulher que tem esse estereótipo que busca... que tem essa patologia, vamos dizer que seja uma patologia, não sei se não estou preparado psicologicamente. Que tem essa necessidade de curte essa vibe. Curte essa vibe. Denis soltou uma aqui, não vou nem falar, ele que se ele quiser ele fala. Ela curte essa vibe, assim, diferenciada. Ou seja, eu tô duro, eu tô liso. Se eu arrumar uma gata que goste muito de mim e que esteja afim de mim, que saiba da minha realidade e que continue comigo, sabendo de todas as minhas dificuldades, ela tem parafilia. Não tem hipergamia. De repente aí, né? Algo errado não está certo, Algo errado que não está certo. Então, olha como o Red Pill, o Blue Pill, o Black Pill vão se misturando aí nessa história toda. A partir do momento do entendimento da hipergamia. Por que a gente fala disso? É importante o homem entender isso. Porque ele vai começar a ligar alguns pontos, alguns relacionamentos. Ele vai entender que porque quando ele tinha 15 anos que estava no colégio, as meninas da idade dele gostavam do cara do terceiro ano, gostavam dos caras que estavam lá no segundo ano, do cara que era o artilheiro do time de futebol, o cara que jogava vôlei. Por quê? Porque a hipergamia não visa somente a questão financeira. Claro ela visa a questão também de tipo... Aquele cara, ele tá em evidência. Ele é um cara que chama atenção. Ele é um cara que, tipo, naquele momento ali, as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender o porquê delas não quererem se relacionar com os caras da mesma idade, com aquele cara meio low profile, aquele cara discreto, mas assim,
Aqueles caras do colégio que tinham cabelinho assim, todo arrumadinho, sarado, engomadinho, campeão do time de handebol, de vôlei, do que for, que chegava num lugar e todo mundo percebia, aí sim, meu amigo, as meninas, elas gostariam de ter um relacionamento com esse cara. Agora, aquele nerdzinho que ficava lá no cantinho estudando, ou tipo eu que ficava desenhando lá na hora do intervalo e tal, isso aí não chamava a atenção de ninguém. Não chama a atenção de ninguém. Então você começa a entender o porquê que muita coisa começou a acontecer na sua vida. Você, aí, homem, começa a entender. Você começa a entender. E você precisa... A gente tá falando aqui pro homem, não tá falando pra você, mulher, não, viu? Tu sabe que a nossa audiência no canal essa semana deu 67% de feminina, tu viu? É verdade. E aí a gente descobre por que a gente é tão espizinhado, né? Tanta mulher em volta da gente aqui, né? E aí o que vai acontecer é que quando o homem ele percebe que ele tem que investir no valor social dele, que seria aí, o SVM, o social valor de mercado, ele começa a tomar algumas posturas diferentes. Então aquele cara que não é tão bonito, ele vai meter o shape. Ele vai emagrecer, vai malhar. Aquele cara que não é visto, onde as pessoas ele não chama atenção naturalmente, ele vai começar a se vestir melhor. Ele vai começar a usar um perfume diferente. Ele vai começar a investir nele. Ele vai usar uma estratégia diferente de auto-venda e auto-marketing. Isso, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o valor dele e automaticamente ele entra, vamos pôr assim, na casta dos homens de valor. E aí ele começa a chamar a atenção para as mulheres por conta daquela postura dele. Então a hipergamia feminina é altamente ativada quando ela vê que esse é um cara que se cuida, é um cara que trabalha, é um cara que, tipo, fala coisa com coisa, porque tem muito cara hoje que não fala nada com nada. Tem muito cara que não sabe tratar uma mulher. Tem muito cara que é um ogro, na verdade, no sentido da palavra. Então, quando o cara começa a investir na vida dele, o cara fala assim, eu sou pobre e eu preciso mudar a minha realidade. E ele foca em, tipo, eu não vou focar em namorar ninguém enquanto eu não estiver bem financeiramente. Não por conta da mulher, mas por conta da minha vida. Ele começa a fazer gestão da vida dele, ele começa a fazer um curso de inglês, ele começa a fazer uma outra faculdade, ele começa a selecionar melhor as pessoas que ele escuta. Tudo isso vai colaborar para que ele aumente o seu valor, certo? Então, quando o cara é um blue pill, que está vivendo aí num conto de fadas, e ele percebe que deu errado o relacionamento dele, quando ele cai na real que o maior culpado foi ele, aí, ou de repente a pessoa foi super honesta e falou para ele assim, querido, não dá mais. Vamos encerrar nosso relacionamento, a gente fica por aqui. Aí esse cara vai sofrer, vai chorar, vai entrar em depressão, vai encher a cara, vai conversar com alguns amigos. Os caras vão dizer que nada, arruma outra e tal. Só que o problema do cara não é arrumar outra. O problema é que ele tá doente, precisando de uma pílulazinha para poder pegar. Então, quando esse cara que tem toda essa boa intenção e ele vive isso, ele é exposto a uma traição, por exemplo. Tem coisa mais nojenta do que uma traição? Não tem. Eu não acho. Eu acho que, tipo assim, se você foi homem para entrar e mulher para entrar no relacionamento, você tem que ser homem e tem que ser mulher para sair. Então, mas isso aí era uma coisa que pertencia somente ao universo masculino. O homem era o cara que vivia sempre traindo, era o cara que tinha um perfil caçador, que tinha que estar atirando em 3 ou 4 ao mesmo tempo para se sentir feliz, assim que o universo masculino cantava. Principalmente aqui no Norte e Nordeste, eu percebo isso. O cara, para dizer que é macho, ele tem que ter a dele em casa e mais 3 na rua. Essa é a história. Essa é a visão. Essa é a visão que vocês têm que pegar aí. O cara aqui no Nordeste, para ser macho, tem que ter isso, né? E aí esse cara percebe que ele tá mal nas 4 relações dele. Ele tá mal na casa e tá mal na rua. Por quê? O cara que é blue pill na rua, ele é blue pill em casa também. Ele não é caçador na rua e... Não sabe nem chegar numa mulher. Exatamente. Não sabe.
E por quê? Porque ele coloca a mulher num patamar e às vezes a mulher é bonita realmente e o cara não sabe nem chegar numa mulher, tá entendendo? Porque ele trava, ai meu Deus, aquela mulher não vai olhar pra mim, entendeu? Aí agora a gente pode aprofundar mais o Blue Pill em outro momento, mas agora vamos pro Red Pill. Não, antes de ir pro Red Ah, Pill, sim. falando do caso, voltando aqui pro caso do Givaldo, que é o mendigo lá, o desafortunado social, quem entrar no nosso vídeo aí, depois a gente deixa o link aqui embaixo, o cara, morador de rua, tá? Com o cabelo mais ou menos cortado, todos os dentes na boca, branquinhos, arrumadinhos, uma boa articulação de fala, limpo, asseado, com Ray-Ban pendurado no pescoço, calça boa, camisa boa. Ele, por escolha, ele tem filha, ele tem família, ele resolveu sair andando pelo mundo e continuou andando pelo mundo. Então, a menina que escolheu ele lá, a Sandra, não escolheu ele por qualquer coisa. Não pegou aquele rasgado, arrebentado, mutilado, cheirando xixi, todo cagado. Ela não pegou, ela pegou um desafortunado arrumadinho, que é o que ele é, que fala bem, transmite bem, tratou ela bem. Na entrevista ele elogia ela o tempo inteiro. É a mulher mais linda da minha vida, a mulher mais doce, com o melhor cheiro, com o melhor perfume. Esse cara é um Red Pill, meu Red irmão. Pill total, o mendigão Macho lá. alfa. Macho alfa. É. Macho alfa. E você sabe qual foi a surpresa dele? Ele falou, ele dando na entrevista, né? Eu não ouvi a voz do marido. O cara meteu a mão no vidro, quebrou o vidro, me arrancou de dentro, me esbofeteou todo mundo. Ele não deu uma palavra, ele não falou um A, nem ele nem ela. Os três foram sequestrados emocionalmente. O único que teve uma atitude foi o mendigo, né, o Givaldo. Ele foi o único que teve uma atitude. Pegou a roupa, se vestiu, limpou o rosto, que ele estava todo arrebentado, saiu andando e foi para o hospital. Teve fratura no maxilar, teve fratura. Então, falou que os dois ficaram quietos, não deram uma palavra. E hoje os dois estão juntos, né? Voltaram, o casal voltou. O casal voltou. Olha então, é nisso que tu tá falando, das qualidades da pessoa. Então, de repente, essas qualidades aí de bom namorador não estavam no personal. Não. Malhadão, Não. bonitão, mas às vezes o cara não falava bem, não era tão cheiroso. E o Givaldo tava cheiroso, arrumadinho, tinha tomado banho nesse dia, tava arrumado. E ela pôs ele dentro do carro e levou ele pra lá, pra fazer o que quis com ele. Então, ela tinha essa parafilia, mas também tinha a hipergamia envolvida no processo. Sim, sim. Por exemplo, se você pegar tem um seriado Sex Life da Netflix. E aí você vê que tem uma mulher que ela teve um rolo com um cara que era um macho alfa. Defina rolo. Ela se relacionou com um cara que era um macho alfa, o cara bonitão e tudo mais, mas o cara tratava ela como um lixo, tá? E eu não vou dar spoilers aqui. Mas assim, ele tratava ela como um lixo. E ela encontrou um outro cara altamente beta, meu amigo, que construiu uma família com ela, que tem filho com ela, que trata ela carinhosamente e tal. Só que ela, no desejo dela, ela queria era o alfa, sabe? Então, às vezes, a mulher dá muitos indícios de que tem alguma coisa errada e o cara não percebe. A gente, na nossa falta de percepção, na nossa ogrice, não percebe. Acha que ser do trabalho para casa, de pagar a conta, de tratar bem, de ser honesto, de ser fiel, já tá suficiente, mas tem indícios, tem coisas que você precisa pegar. Então, quando você entende isso, você começa a enxergar por outra forma. Então, se você é um cara que é muito emocionado, vai ter uma hora que aquela mulher vai saturar da sua emoção. O cara que fica ligando o tempo todo pra mulher, o cara que fica sufocando, vai dar errado. E aí, quando dá errado, se for uma mulher íntegra, ela vai dizer, ó, acabou. Agora, se for o que, infelizmente, eu tenho que falar, e eu vou agir de linha com o que eu penso, a mídia tem investido muito no empoderamento feminino, que não é muito do que se tem feito. Empoderamento é uma outra questão, completamente diferente. Então, tipo assim, tem muitas mulheres que estão achando normal trair. Então, se você vê na internet, você vê TikTok e Instagram, algumas coisas assim, tem vídeos de mulher. Olha, amor, ai, eu tô cansada, eu não tenho como sair hoje. Aí desliga o telefone, tá dentro do carro toda arrumada pra ir pra uma balada com uma amiga. Sabe? Então, assim, essa valorização de coisa errada
tem contribuído muito para essa deturpação. É porque acha que isso é empoderamento. Não é. Você vê com isso, safadeza, falta de moral, falta de ética. Está muito grande, né? É, porque a mulher acha que o homem, esse papel era do homem, o papel de traidor. E ela se sentiu do caramba, rasgando o sutiã, queimando calcinha e assumindo esse papel de sacana, que não leva ninguém a lugar nenhum. E para você, mulher, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. O homem, ele enxerga a mulher, ele enxerga alguns perfis de mulher. Claro. Então, por exemplo, ele sabe aquela que é para casar, ele sabe aquela que é para ter um rolo casual, ele sabe aquela que não é para nem conversar, nem sabe errar. Sem querer pôr juízo de valor, né? Nem ser ceticista, nem Não, de forma misógino, nem alguma. coisa alguma. A gente tá Não. falando aqui de constatação e do que a Isso. gente vive, não é? Aham, valeu. Isso aí. Não é? Com certeza, tem que ser dito. Outra coisa também, né? Também não pode dizer que Blue Pill tem que morrer, né? Não, e tem tá que tudo sair bem dele. ser Blue Pill, tá É. tudo certo, não tem O pessoal erro, também não, tem que entender que a gente não dizendo tá que aqui o Blue Pill pra... tem que acabar, né? Não, de forma alguma. Tá? Então, assim, às vezes o homem, ele escolhe uma pessoa que ele quer. Pô, por assim, o cara tá pensando em construir uma família. Então, ele não vai se relacionar com uma pessoa que esteja com um perfil completamente diferente do dele. Então, vai dar errado, certo? Então, a gente tem essa grande questão aí. Então, tipo, tem mulheres que o cara olha pra ela e fala, pô, essa daí eu casaria, sabe? Eu acho bonito isso. Mas isso é pelo fenótipo, né? O cara olha, a menina tá bem servida Não, de e bumbum, bem servida de peito, tem um cabelão bacana. Sim, sim. O homem tem essa história de esteticamente tá olhando aquilo e quer comprar aquilo, né? E quer trazer aquilo pra si. Né? Numa avaliação medíocre, né? Porque a gente é muito medíocre, o homem também tem esse negócio. A gente olha pra estética, né? Depois é que vai olhar pra dentro, né? Então a gente olha pelo que é, depois a gente vai olhar pelo que é, né? Pelo que E ser. aí, quando o cara começa a conversar, parceiro, aí quando começa a conversar e começa a ter um rapport, um clima bacana, Perspectiva. aí ele fala, poxa, essa daqui é pra casar, sabe? E tem aquelas que ele já começa a ver que não vai dar certo. Por exemplo, eu sou low profile, eu gosto de ser um perfil discreto. eu também. Eu não... Eu vou nessa Tipo aí. assim, uma mulher que chama muita atenção, eu não entro assim. É de mim. Não, é de mim também, né? Normal. Porque, por exemplo, assim, eu acho que vai ser complicado. Então, muitas vezes o cara acaba fazendo uma ginástica muito grande para estar com uma pessoa que tem um perfil completamente diferente do dele. E aí a gente tá falando não só de perfil, mas tá falando também de posição social, tá falando de escolaridade, tá falando de tudo, né? Porque duas pessoas muito díspares não tem nem assunto, e aí... Por isso que é bom namorar. Que hoje em dia a gente não namora. Hoje em dia o cara já pega lá, sai, fica, Já acabou. tá morando junto. Já tá morando junto, quer dizer, não namorou, não descobriu o cheiro do chulé, não descobriu o cheiro do pum, não descobriu que aquela bicha ronca ou aquele bicho ronca, não descobriu que ela enche a cara, que bebe pra caramba, né? Que, aliás, isso é uma coisa também, por exemplo, não sei se acontece contigo. Eu saio com uma garota que ela bebe mais do que eu e eu só bebo uma long neck, pra mim já acabou. Porque, ó, assim, tem muita hipocrisia. E isso vai dar treta, né? Dá nada, poxa, dá nada. Vamos lá, tem muita hipocrisia. Por exemplo, assim, mulher tem preconceito com homem. É claro que tem. Gordinho, baixinho, feio, pobre, enfim, tudo isso é caráter eliminatório. Elas nem olham. É sério, eu sou verdadeiro, cara. Eu sei que tu é. Por exemplo, se o cara tá lá, o cara não chama atenção fisicamente, o cara não sabe conversar, o cara não tem um cheiro bacana, tem mau hálito, o cara tá com a roupa completamente zoada, é um ser que não vai ser percebido. Entendeu? Tirando essas pessoas que têm esse tipo de parafilia, tudo bem, mas a via de regra não é essa, entendeu? Então, por exemplo, a mulher malha, vai pra academia, dá luzes no cabelo, faz as unhas, se cuida, faz dieta e, tipo, tem mulher que tem, sei lá, perfumes caríssimos, aí ela vai se arrumar todinha pra sair com um cara... Silicone, botox, tudo que é de tecnologia disponível que tiver no mercado, ela põe. E a gente não quer nem fazer uma prótese peniana e nem fazer um exame de próstata. Como é que pode essa porra? Dá errado, né? Não dá errado? E aí o que acontece? Já fez bacana seu exame de próstata, já fez o seu hemograma anual para ver como é que você tá, já fez o seu PSA para ver como é que você tá, para ver sua taxa hormonal, não faz. Sabe por quê? Porque o homem também tem isso, tem medo até de uma picada de uma agulha. Aí a mulher se cuida, se prepara, se arruma, tá plena lá pra o quê? Pra sair com um cara que esteja no mesmo nível ou um nível mais alto, certo?
Eu não vou entrar em questão de